Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo aí da playlist do laboratório. O que eu vou mostrar para vocês hoje, tá, é o seguinte, né? Isso aqui vocês conhecem muito bem, tá? É uma bobina de FI, tá? Uma amarela aqui, né? De 455 kHz, né? Que a gente tem usado muito aí em projetos, né? Ele é usado como um filtro, né? Vamos dizer assim. Que vai filtrar a frequência, a gente chama intermediária no rádio AM, né, no caso, em 455 kHz. Ele nada mais é, né, do que um circuito LC, né, ou um chamado circuito tanque, né, que é um indutor e um capacitor em paralelo, né, essa união, vamos dizer assim, essa conexão, né, faz com que eu tenha aqui, né, numa determinada frequência, né, a chamada frequência de ressonância, tá? Isso é bastante difícil de encontrar, tá, gente? A gente geralmente encontra isso aqui em sucata de rádio, né? E recentemente, tá, eu fiz uma compra, tá? Eu tenho até um vídeo, tá, que eu vou postar posteriormente, né? Primeiro eu quis fazer algumas aquisições para poder dividir com vocês. Eu conheci uma pessoa, né, que através de um grupo aí de WhatsApp, né, que ele compra, tá, lotes aí de fábricas, né, em Manaus, tá, e vende esses lotes, né, de peças, né, sucata. E eu comprei alguns lotes já dele, né, e não é o foco aqui do vídeo, né, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, né, eu vi ele anunciando bastante dessas bobininhas, tá, então tá aqui a bobina que ele anuncia, né? E aí a gente vê foto, né? Não peguei muito detalhe, né? Então tá aqui, né? É uma bobina amarela, tá? E eu não comprei pouca não, gente. Eu comprei bastante, ó. Só para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó. A quantidade, né? Todas novas aqui, né? Só que daí é o seguinte, né? Essa bobina de FI, ela tem um capacitor, né? Por isso que eu falei. Se vocês olharem aqui bem de perto, ó, vocês vão ver que tem um capacitor aqui, ó. É um capacitorzinho tubular, né? E ele tem a conexão, né, com esses terminais aqui, tá? E isso faz com que tenha o circuito tanque, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, só pra gente ver. Isso aqui é um datasheet, tá? Eu peguei da Mouser. Então tá aqui, ó. Dentro dele, né, eu tenho 3 terminais aqui, tá ao lado de cá, né? O meu capacitor e o outro lado aqui da bobina. Então tá aqui exatamente como é o circuito, né? Daí eu tenho aqui a especificação, ó. A bobina de 455, que é o caso dessa aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, a amarela, a branca e a preta, né? Que são as 3 bobinas de FI de rádio AM. Então dentro de qualquer uma delas, tá? Todas elas, né, trabalha com uma frequência, né, de 455 kHz, ou seja, justamente a frequência que vai passar, vai filtrar, para a gente depois lá na frente, né, demodular esse sinal e extrair o sinal de áudio, né? Não é o foco aqui também, mas para explicar. Então dentro aqui, ó, a bobina é uma bobina de 680 microhenries e tem um capacitor de 180 picofarads, tá? Então, a fórmula para você determinar a frequência de ressonância, né, é 1 dividido por 2π vezes raiz de LC, tá? Então é o seguinte, vamos lá, vamos calcular. Qual o valor de L? L é a indutância, 680 microhenries, tá? Lembrar, gente, só para lembrar, tá? 10 a menos 3 é mili, né? 10 a menos 6 é micro. 10 a menos 9 é nano e 10 a menos 12 é pico, tá? Então é mili, micro, nano, pico, tá? Por que eu tô falando isso? Então vamos lá, 680 micro, então é 680 elevado, tá nessa calculadora aqui, tá aqui a HP, né? É micro, 6 menos, então tá aqui, ó, 680 micro, tá? Então na hora que eu der o enter aqui, ó, ele vai colocar o valor lá já, tá? Em farad, tá? E a indutância a indutância aqui, tá? É em R's e a capacitância é em farad. E a capacitância quanto que é? 180 pico. Então é 180 elevado pico, é menos 12. Então tá aqui 12 menos, certo? Então eu dou um enter aqui, ó.
Então eu tenho o valor dos dois. Eu multiplico os dois e extraio a raiz. Então é vezes, né, raiz quadrada. Aí ele pede para fazer o quê? Multiplicar por 2, multiplicar por π. Então 2 vezes, né, π vezes. Aí ele pede esse resultado todo, manda fazer o inverso, 1 dividido por ele. Então na calculadora aqui, 1 dividido por ele. Olha o valor que dá, gente. 454.914 Hz, ou seja, arredondando os 455 kHz, né? Então tá muito fácil, ó. Então dentro dessas bobinas de FI, tá? Então já tem um indutor de 680 microhenries, está aqui, em paralelo com o capacitor de 180, e a frequência de ressonância, ou seja, o que ele deixa passar ali, vamos dizer assim, como filtro, é os 455 kHz. Aqui ele até mostra a bobina de AM, de FM, gente, perdão, que é 10,7, tá? FI do FM é 10,7. Aí seria 4,5 microhenries e 47 pico, tá? Mas vamos voltar aqui para essa bobina amarela. Aí, qual foi a minha surpresa quando eu recebi, tá? Que essas bobininhas aqui, ó, né? Elas não têm, perdão, o capacitor. E daí o seguinte, falei, será que é só colocar um capacitor de 180? Falei, não. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? É medir essa minha bobina, tá? E eu medindo essa bobina, lembrar que é ao lado dos 3 terminais, tá? Certo? Ó, onde está ligado o capacitor? Está ligado de uma ponta na outra. Então, o valor da indutância que ele fala 680 é daqui a aqui. Então, eu tenho que pegar o lado de 3 terminais e medir, né? Aí eu peguei uma ponte RLC que eu tenho aí e fiz a medida, tá? Então, deu de um lado 18,4 microhenries e do lado de cá 202 numa parte da bobina e 4,3. Mas o que interessa é essa ponta aqui, ó, daqui para cá. 255,5 microhenries, tá? Aí é o seguinte, qual é o capacitor que eu tenho que colocar aqui em paralelo para que eu tenha os mesmos 455 kHz que eu tenho aqui, tá? Aí, gente, eu tenho a fórmula para calcular a ressonância, né? A frequência de ressonância. Quando eu sei o valor do indutor e do capacitor. E quando eu não sei o valor e quero saber ou o valor do capacitor ou o valor do indutor, tá? Eu tenho essas outras fórmulas, tá? Então é o seguinte, para mim saber o capacitor é 1 sobre 2π vezes frequência de ressonância ao quadrado vezes o valor do indutor. E se eu quiser o indutor, é 1 dividido por 2π vezes a frequência de ressonância, dividido não, multiplicado por 2π, perdão, gente. Elevado ao quadrado vezes, aqui é capacitor, gente. Deixa eu corrigir aqui. Vezes o capacitor, tá? Aí eu vou saber o valor do capacitor que eu preciso, por quê? Porque eu tenho o valor do indutor, que está aqui, 255,5. Eu tenho a frequência de ressonância, que é 455 kHz. O que eu quero saber? O capacitor, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui e vou mostrar para vocês, tá? Mas para ficar fazendo o cálculo é ruim. O que eu fiz? Eu fiz uma planilha no Excel que se você tiver a frequência de ressonância e o capacitor, ele dá o indutor. Se você tiver a frequência de ressonância e o indutor, ele te dá o capacitor. Se tiver o valor do capacitor e do indutor, ele te dá a frequência de ressonância. Depois eu vou mostrar, eu vou parar aqui o vídeo, evidentemente, e vou mostrar para vocês lá no computador, tá? Porque mostrar filmando o computador é ruim. Aí eu vou usar aquele aplicativo que você consegue visualizar a tela do computador. Mas antes disso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular aqui qual o valor do capacitor que eu preciso, considerando que a minha frequência de ressonância é 455 kHz. Então o que eu vou ter que fazer? Vai ser 1 sobre, né, 2 vezes π vezes 455 kHz, que é a frequência que eu preciso, né, de ressonância, elevado ao quadrado, vezes o valor do meu indutor, que eu já medi ali, tá, com um indutímetro ou com uma ponte RLC. Microhenries, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a conta aqui então. É 2, né, vezes o π, vou colocar ali o π, vezes 455 kHz, é 455 mil Hz, certo? Então é tudo isso aqui multiplicado. Então vamos lá, é vezes. Aí o que eu faço? Eu tenho que multiplicar isso aqui por 2,
né? Então 2 vezes aquele valor, multiplica, certo? Que é elevado ao quadrado. Aí o que eu faço? Eu multiplico com 255,5, 255,5 microhenries. Micro é 10 a menos 6, aqui 6 negativo, certo? Aí eu multiplico, aí eu faço o quê? Aí eu faço 1 dividido por esse valor, tá aqui, 1 dividido por esse valor. Aqui está dizendo o seguinte, ó, 4,78 elevado a menos 10, tá? Como o pico aqui, gente, é menos 12, eu tenho aqui 10, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar 2 casas para cá, ó. Então aqui, ó, 1, 2, então vai me dar o quê? Vai me dar, isso aqui vai ser igual, tá? A 478,8 pico farad, tá? Então preciso no capacitor de 478,8 picofarad. Eu tenho capacitor desse valor no mercado? Não. O valor que tem no mercado é 470 pico. Então o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, né? Lembre desse aparelhinho, né? Que ajuda eu medir aqui o meu circuito LC. Eu vou preparar aqui, vou montar aqui, vou mostrar para vocês, tá? Que esse valor aqui vai me dar a frequência, né, de 455. Lembrar que essas bobinas aqui, ó, ela tem um ajuste, né? Então eu posso chegar próximo lá dos meus 455, tá? Mas eu vou preparar tudo aqui e vou comprovar, tá? Que eu medindo esse indutor e calculando aqui esse capacitor, eu vou chegar nos meus 455 kHz, tá bom? Eu vou preparar aqui e já volto. Bom, montei aqui o aparelhinho, né, que a gente já montou, já vou deixar o link de novo aí, tá? Para aqueles que não viram ainda, né, para poder montar isso aqui. Então vamos lá, tá? Aqui eu tenho a minha bobina de FI que já tem, tá, o capacitor. Então a gente vai, né, medir aqui, ó. Vocês vão ver que ela tem a frequência, vamos ligar lá, ó. Ela já tem a frequência lá dos, opa, escapou aqui, dos 455 kHz, né? Evidentemente lembrar, ó, que tá dando 437, mas eu posso fazer o ajuste aqui, né, e chegar, né, num valor que eu quero lá, que é os 455, né, kHz. Então tá vendo que eu tô mexendo aqui, ó, e ela tá ajustando a frequência lá, né, até eu chegar lá nos 455 kHz, tá? Mas vamos lá. Então o que eu preciso aqui é fazer a mesma coisa baseado no cálculo, né, para essa bobina que não tem nada, né? E lá me aponta, né, o cálculo que nós fizemos, aponta que eu precisaria de um capacitor de 478 picofarads. Esse valor não tem, né, como todo mundo sabe. Então tem um valor aqui, um capacitor aqui de 470, tá? Então eu montei um circuitinho aqui, ó. Na realidade eu botei na protoboard, né? Então eu tenho aqui a minha bobina e o meu capacitor de 470 pico aqui em paralelo. E a gente vai medir aqui, né, para ver se vai ter a mesma frequência que eu quero de ressonância, que é os 455, né? Ou próximo disso, lembrar, porque eu faço o ajuste. Então vamos lá, vamos ligar. Olha a frequência que eu tenho lá. 450. Olha lá, 450. Aí eu vou fazer o meu ajuste aqui, ó. Olha lá. E vou chegar nos meus 455 que eu quero. Olha lá, 3, né? Você tem que ir ajustando bem devagarinho, ó. 400, olha lá, 455 kHz. Então tá aqui, ó, né? Ou seja, eu tô com a minha bobina, né, que não tem o meu capacitor, né? Eu tenho o valor da indutância, calculei, né? Encontrei que o valor do capacitor é 470 picofarads, coloquei em paralelo, tá aqui uma frequência de ressonância, né? Na hora que eu quiser montar, é só soldar aqui entre os terminais em paralelo e eu tenho isso calculado lá. Então tá lá, né, o meu cálculo. Aí eu vou ter agora, né, tudo isso aqui de bobina, né, de FI de 455 kHz, tá, gente? Ou outro valor que eu queira, basta simplesmente calcular. Agora você me pergunta, puxa vida, vou ter que fazer toda essa conta, toda essa fórmula? Não. Agora eu vou para o computador e vou mostrar para vocês, né, essa planilha, vou disponibilizar essa planilha Excel para vocês, que basta você colocar o valor, você acha aquilo que você quiser. Tá bom? Então a gente já volta aí. Bom, pessoal, tá aqui a planilha, né?
eu tenho aqui 3 células, tá? Em amarelo aqui, e nessas células, né, eu vou colocar 2 variáveis, né? E a terceira ele vai calcular sozinha, não importa qual seja, tá? Eu vou dar o exemplo aqui do que nós fizemos anteriormente aí. Eu tenho uma indutância de 255,5 microhenries e eu quero uma frequência de ressonância de 455 kHz. Mas como aqui está em megahertz, né? Eu tenho que colocar 0,455. Quando eu der o Enter aqui, vai aparecer o valor do capacitor aqui, né? Que eu preciso colocar para que eu tenha, né, essa ressonância, né? O valor lá deu próximo de 470 picofarads, né? Vamos ver, dando um Enter aqui, ó. Ele já me calculou aqui, ó, 478,88 picofarads, né? Só que o valor comercial que a gente tem é 470. Mas vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu vou tirar aqui a frequência, tá? E vou colocar o valor comercial que eu consegui, 470 picofarads, né? Na hora que eu der Enter, ele vai mostrar para mim a frequência que vai dar. Tá aqui, ó, 459, né, kHz, ou 0,459 MHz, tá? Lembrar que lá é uma bobina ajustável, eu vou ajustar e chegar no 455 que eu quero. Mas vamos imaginar que eu tenha o capacitor, né? Que eu saiba a frequência que eu quero, 0,455 kHz, só que eu não tenho o indutor. Qual seria o valor do indutor que eu preciso? Né? Lembra que o valor medido é 255 microhenries, né? Vamos lá ver, ó. Calculando, ó, 260, aproximadamente o valor que eu tenho medido lá na bobina, tá? Então tá aqui a planilha, tá? É bem facinho de usar, tá bom? Para aqueles que quiserem aí, se aventurar um pouco mais, aqui tá as fórmulas, tá? Não tem nada travado, né? Se quiser mudar de megahertz para kilohertz, né? Fique à vontade aí em mexer na planilha, tá? Então eu vou andar disponibilizando ela para vocês para download, né? E qualquer dúvida que vocês tenham no uso, tá? É só entrar em contato com a gente aí, tá bom? Vamos lá finalizar o vídeo então. Bom, pessoal, já disponibilizei a planilha, né? Mostrei para vocês como é que ela funciona, né? Então vai ajudar bastante, né? Lembrar que quando você faz o cálculo aí da frequência de ressonância, né? Você tem que ter um indutor, capacitor, né? Ou um deles, ou você tem a frequência, ou seja, você acha aquilo que você quiser, tá bom? Então a gente vai ter aqui, né? Agora essas bobinas que já são prontas, né? E a bobina que a gente pode, entre aspas, fazer, né? Basta colocar aqui o valor do capacitor que eu quero e a gente vai chegar aí na frequência de ressonância, né? Que é os 455 kHz que a gente quer. Tá bom? Depois eu vou passar para vocês um vídeo aí que fala, né, onde eu consegui comprar isso aqui, né? Não sei se a pessoa ainda tem isso aqui para vender, mas eu achei muito interessante, né? Esse tipo de venda que o cara faz lá. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí, né? Mas essa é um pouco mais de teoria, né? A planilha vai ajudar bastante, né? Vocês calcular a frequência de ressonância de circuitos tanque ou circuito LC, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça seus comentários, né? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ajude o canal a crescer, né? O canal vem crescendo bastante, né? Isso deixa a gente muito feliz, porque quanto mais pessoas, né, mais conhecimento a gente vai disseminando junto com vocês, tá bom? E se você não inscreveu, faça sua inscrição, deixe o seu joinha, seus comentários também, que a gente vai, evidentemente, estar respondendo aí dentro da disponibilidade, tá ok, pessoal? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.